Boa noite, pessoal. Sejam Boa bem-vindos ao noite a nosso todos. estudo do Evangelho. Boa noite a todos. Hoje nós selecionamos esse tema que você está aí lendo, felicidade, né? Já que a vida não pode ser só de lutas, dores e sofrimentos, o Cristo quer que todos nós sejamos felizes, não é, Leandro? É isso aí. Sim. Que tenhamos todos uma boa reunião, momentos de muita reflexão, muita paz no coração. Que Jesus nos abençoe. Mestre Jesus, nós agradecemos por mais essa noite, noite de luz, noites de bênçãos que recebemos do alto, por estarmos aqui, por estarmos unidos em pensamento, buscando aprender um pouco mais com o Evangelho que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Que possamos, Senhor, buscar no Evangelho o caminho para a nossa felicidade. Felicidade que nós tanto queremos, paz no nosso espírito, alegria de viver, que nós possamos descobrir a felicidade nesse caminho verdadeiro, simples e real que o Mestre Jesus nos deixou. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá e que essa paz possa envolver a nossa cidade, nosso país, nossos familiares em suas casas e a todos aqueles que nesse momento mais estiverem precisando. Que assim seja. Felicidade. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Pergunta número 922 de O Livro dos Espíritos. Meus amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Momento de muita alegria para todos nós, né? Podemos compartilhar este momento, estudando um pouco mais acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, podendo refletir sobre a importância dessas lições em nossas vidas. O tema da noite é um tema que nos deixa efetivamente bastante contente, né? Porque fala sobre o objetivo, o roteiro de vida de todos nós aqui na Terra. Quando pensamos em felicidade, a primeira ideia, né, que precisamos ter assim bem firme em nossa mente é que ninguém, absolutamente ninguém nasceu para não ser feliz. Deus não nos criou para a infelicidade, para o insucesso. Nossa reencarnação não foi programada para que viéssemos aqui simplesmente para o sofrimento. Pelo contrário, todos nós nascemos para ser felizes. Né? Todos nós, sem exceção. E a doutrina espírita nos mostra com muita clareza, né, o porquê de algumas vezes nós não nos sentimos assim. O porquê de algumas vezes relutarmos, né, em alcançar essa tão almejada felicidade, essa sensação de bem-estar, né, de paz, de tranquilidade. Demonstrando para nós outros que temos causas para todas as aflições e que essas causas podem estar vinculadas ou àquilo que nós fazemos, que fizemos,
na presente existência, ou então o que fizemos em existências anteriores. Né? E precisamos, portanto, remediar esses males que provocam em nós alguns dissabores, né, ainda hoje. Mas a resposta de O Livro dos Espíritos, que o André leu para a gente aqui, para iniciarmos a nossa reunião, né, ela é muito assim precisa, dizendo que podemos alcançar a felicidade. Basta que nós tenhamos a posse do necessário. Veja, me lembro, né, das biografias do Chico, aqueles que comentam sobre as falas, as percepções do Chico, sobre tudo aquilo que lhe era direcionado em termos de questionamento, de ponderações, etc. O Chico dizia que o problema não está no pão, né? O problema começa na manteiga. Então, porque às vezes nós queremos uma manteiga tal, ou então requeijão, ou o queijo mais especial, isso, aquilo, e esse querer, né, por algumas coisas que muitas vezes caracterizam o supérfluo, ou seja, fogem do círculo ali do necessário, a posse do necessário. Então, foge do círculo do necessário. E nós acabamos direcionando a nossa vida para a conquista dessas coisas materiais que muitas vezes não serão úteis, né, para nós. Pelo contrário, trarão dores de cabeça, etc. Então, essa posse do necessário vai nos proporcionar uma sensação inicial de bem-estar. Além disso, né, a consciência tranquila, a paz de espírito e a fé no futuro, como nós observamos da leitura, a resposta de como nós podemos, né, alcançar a tão almejada felicidade feita em O Livro dos Espíritos. Quando a gente pensa em consciência tranquila, né, consciência tranquila, é uma expressão assim muito poderosa. E a gente tem a certeza de que está nesse mundo para a felicidade, e para isso precisamos estar com a consciência tranquila. E também a gente entende a condição de humano, dos nossos erros, dos nossos conflitos, de quantas causas que nós damos, né, para momentos ali de tristeza, de amargura. E a gente reflete, né, mas como então ter essa paz de espírito, essa consciência tranquila? E nós vamos necessariamente retomar as lições básicas de Jesus. Ali está o roteiro para todos nós. Ali está o caminho, a verdade, a vida, como ele próprio nos disse, né? Nos disse aqui encarnado, aqui no nosso planeta, deixando esse roteiro maravilhoso para todos nós. Então, quando Jesus propõe, né, que nós nos amemos uns aos outros, isso vai caracterizar um exercício prático para a busca desse bem-estar espiritual, essa paz de espírito, essa consciência tranquila. E aí nós podemos, né, interpretar essa máxima do Cristo, trazendo para o nosso dia a dia, que nós teremos a consciência tranquila quando nós conseguirmos cumprir com os nossos deveres, com todos os deveres que nos servem. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Porque nós só vamos conseguir cumprir com os nossos deveres exercendo efetivamente o trabalho. E com o trabalho, nós vamos aprendendo a servir. Né? Vamos aprendendo a servir. E aí nós vamos extrair lá do Evangelho de Jesus, né, quando ele nos diz que aquele que pretender ser o maior deve, né, ser o maior servidor, efetivamente. Então, quando nós servimos, nos colocamos à disposição do nosso próximo, nos colocamos com boa vontade para a realização de todos os nossos afazeres, né,
exercício de todos os nossos deveres, nós vamos então alcançando essa paz da consciência, né? Aquela sensação de missão cumprida. E esse é um elemento fundamental para a nossa felicidade. E o terceiro item é a fé no futuro, que nós não podemos esquecer jamais, né, desse baluarte importante que nos mantém vivos, né, nos mantém com a chama acesa da esperança, a certeza de um mundo melhor, de dias melhores, né, de consequências melhores, assim que melhorarmos o nosso eu, o nosso jeitão de ser, as nossas ações. Então, retomando, né, mais uma vez, para nós alcançarmos esse objetivo que é comum a todos os seres humanos, né, a todos nós, esse objetivo que é comum, que é a felicidade, a receita nos está aí muito bem dada, né, pelos Espíritos, na resposta que foi lida de O Livro dos Espíritos. Né? Posse do necessário para não nos perdermos com os bens materiais no exagero, né, no excesso, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça o ideal, né, de buscarmos sempre alcançar esse bem-estar, lembrando que nós só conseguiremos fazer isso com o cumprimento dos nossos deveres. Né? Cumprimento dos nossos deveres. Que Deus nos abençoe. Boa noite, meus amigos. É muito bom a gente poder estar reunido, poder estar conectado e manter assim os nossos laços. E começando então, partindo dessa mensagem que a gente leu no começo da reunião, qual é a definição que os espíritos dão sobre a felicidade que é possível aqui na Terra? Porque a gente tem que lembrar que existem ainda níveis de felicidade que a gente nem consegue imaginar, porque a nossa condição espiritual ainda nem permite. A gente não tem nenhuma referência, a gente não tem nenhum paralelo para conhecer o que pode vir a ser a felicidade dos espíritos regenerados, dos espíritos que se purificaram, né? Então a gente pensa na felicidade aqui, do nosso nível. E quando a gente fala em felicidade, muita gente pensa que o contrário da felicidade é a tristeza, mas não é. A tristeza é uma emoção que é natural quando a gente passa por alguma perda, quando a gente sofre uma frustração, né? Quando alguma coisa nos atinge, é natural que a tristeza venha como uma emoção. E a tristeza vem e passa. O contrário de felicidade não é tristeza, é insatisfação. E isso é um problema que muitos filósofos lá da antiguidade, do tempo dos gregos, já discutiam, que é o desejo humano não tem limites. O desejo humano é infinito. Esse é o problema. E muitos psicólogos, inclusive, têm estudado essa questão hoje em dia, que é a seguinte: o ser humano cria um desejo. Ele quer, por exemplo, conquistar uma casa. Ele quer ter a sua própria casa. Enquanto ele deseja, ele vai, luta, né, até conseguir conquistar. A partir do momento que a gente conquista alguma coisa, a gente para de desejar. E aí a felicidade por ter conquistado, ela dura um tempo e depois é como se voltasse ao nível normal. Aquilo faz parte da normalidade. A partir de então, e a gente como que começa a criar novos desejos, novas coisas para querermos ir buscar, né? Então, quando que a gente finalmente vai conseguir ser feliz? Se cada vez que a gente atinge aquilo que a gente dizia que era o que faltava para a nossa felicidade, a gente passa a desejar uma nova coisa, né? Então, por isso que os espíritos colocam que um dos elementos para a nossa felicidade aqui na Terra é a posse do necessário.
E a gente precisa entender o que é esse necessário e saber os limites, e saber limitar os nossos desejos. Porque a nossa infelicidade, que vem da nossa insatisfação, vem do fato das nossas expectativas, né, serem muitas vezes exageradas. Quando os espíritos falam sobre a consciência tranquila, eles dizem uma grande verdade, que é a seguinte: você pode até ignorar a sua consciência, os avisos que a sua consciência te dá, aquela, como se fosse voz interior que fala quando a gente está numa posição errada e precisa admitir isso, mas não quer. A gente pode até ignorar a nossa consciência, mas a nossa consciência não ignora a gente. A nossa consciência vai ficar o tempo inteiro falando. E todo mundo sabe, todo mundo já viveu essa situação de que quando a gente está com alguma pendência, alguma coisa mal resolvida, a gente sabe que não fez certo alguma coisa, a lembrança disso fica voltando, né? E a gente não consegue usufruir da felicidade, não consegue usufruir da alegria enquanto aquilo não é resolvido. Por isso que a consciência tranquila, que como o Leandro ressaltou muito bem, vem do dever cumprido, é a principal, né, coisa necessária, o principal pré-requisito para que a gente consiga ter a felicidade que é possível ter na Terra. E por fim, a nossa fé no futuro, que algumas pessoas, no momento atual, acham muito difícil de ter, né? Mas como que a gente vai ter fé no futuro? A situação está tão difícil, né? Tem até uma pandemia acontecendo. Mas veja só, pessoal, por que a fé no futuro pode ser uma certeza da nossa parte? Porque o progresso é uma lei. É verdade, nós estamos vivendo uma pandemia, mas é a primeira vez na história da humanidade em que nós sabemos como vencer uma pandemia, como controlar uma pandemia. As outras pandemias que já tiveram na história, as outras doenças, epidemias, a gente não sabia como fazer, a ciência não tinha ainda descoberto formas de conter. Então as perdas humanas eram muito maiores, o sofrimento era muito maior, enfim, passavam. Enfim, a humanidade voltava a seguir o seu curso, mas com muito mais dor. Agora, embora ainda tenha muita dor e ainda seja uma situação muito difícil, já é muito mais fácil do que em tempos anteriores. E do ponto de vista moral, todos nós podemos ter certeza de uma coisa: essa encarnação presente é a nossa melhor encarnação. É a encarnação em que nós estamos melhores como pessoas. Porque se a cada encarnação a gente aprende um pouco mais, imagina, né? E a gente ainda tem muitas dificuldades e imperfeições a vencer, imagina como era nas nossas encarnações anteriores. É só fazer o seguinte: quanta coisa você aprendeu nos últimos 5 anos? Pensa em como você era 5 anos atrás. Qual era a sua forma de pensar, de lidar com os problemas, de resolver as situações? Você acha que você aprendeu bastante coisa? Adquiriu bastante experiência em 5 anos? Então, para a gente ter uma ideia de como o mundo evolui, imagina que todas as mais de 7 bilhões de pessoas que estão encarnadas aprenderam muitas coisas nos últimos 5 anos, tantas quanto você, né? Então todos nós estamos aprendendo o tempo todo. É uma questão de tempo para as coisas melhorarem, né? Então, que nós possamos aprender a nos contentar com aquilo que a gente tem e nos lembrar que o primeiro ensinamento que o Cristo deu para a multidão, né, é a primeira frase que está registrada no Sermão do Monte, é: bem-aventurados os pobres de espírito. De todas as bem-aventuranças, Cristo escolheu começar com essa, que em outras palavras a gente poderia dizer: felizes são os simples da alma, porque as complicações são a gente que cria. Mas o caminho do Evangelho é muito simples, é muito claro e nos convida o tempo todo. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Meus amigos, continuando o estudo sobre o tema felicidade, eu gostaria de destacar que a felicidade, então, é algo que vem de dentro de nós e não de fora.
Não adianta ir procurarmos a felicidade num emprego, num conforto material ou numa outra pessoa. O nosso coração, o nosso espírito é um dínamo, uma máquina que é capaz de produzir felicidade e só depende de nós. E de que modo se produz felicidade? Nós temos que olhar o que há à nossa volta, reconhecer a grandeza e a bondade de Deus, a bondade e a grandeza do Cristo para com todos nós. Conhecendo a nossa inferioridade, olhando para dentro de nós mesmos e percebendo as nossas limitações, nós vamos notar devagarinho o quanto Deus nos ajuda diariamente. E vamos notar ainda esse mundo maravilhoso, não é? No qual nós fomos colocados. Um mundo belíssimo, de belezas naturais, um mundo que nos dá a oportunidade de fortalecermos vínculos afetivos, não é? Um mundo que nos dá a oportunidade de aprendermos, de crescermos, de ganharmos virtudes. Isso é motivo para a felicidade. Ainda que as dores sejam fortes, a luta seja difícil, quando a gente passa a perceber que essas dores e essas lutas nos fortalecem, nos engrandecem, nós vamos então encontrando motivos para a felicidade. A questão fica: nós sabemos defender a paz, essa felicidade que nós já conquistamos? Não. Em regra, nós entregamos facilmente a nossa paz de espírito, a nossa tranquilidade, o nosso estado feliz. Por quê? Porque, em função dos nossos defeitos, nós infelizmente não sabemos nos defender. Nós estamos bem neste momento e daqui a pouco, por uma provocação de alguém, por uma situação mais difícil, nós já entregamos a nossa paz voluntariamente, já nos entregamos à ira, à irritação, à tristeza, à mágoa, não é? Facilmente. Nós ainda não aprendemos o valor dessa paz interior, da felicidade que esse mundo pode proporcionar e por isso entregamos, assim como a saúde, não é? Quando nós pedimos ajuda no momento de doença, que o plano espiritual, a bondade do Cristo faz com que nós sejamos curados, não é? Nós rapidamente nos entregamos aos mesmos hábitos anteriores, porque não valorizamos a nossa saúde, por mais valor que ela tenha. A mesma coisa acontece com a felicidade. Nós podemos produzir a felicidade em nós mesmos. E como? Ame. Quer ser feliz? Ame. Ame cada vez mais, porque a felicidade é proporcional ao amor que nós temos no nosso coração. Amar a Deus, olhando toda essa maravilha que nos cerca, e amar ao próximo. É a lição que Jesus nos deu, o primeiro e o maior mandamento, né? E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar, amar. E um bom exemplo disso: quais são os momentos mais felizes que nós nos recordamos? Ah, um casamento, o nascimento de um filho, de uma filha, não é? Ou mesmo os momentos de lazer com as pessoas a quem amamos. Nós vamos perceber, se voltarmos no tempo, buscarmos na nossa memória, que os momentos mais felizes da nossa existência atual foram momentos em que tivemos ao lado daqueles a quem nós amamos. Ora, nada é mais prazeroso, mais agradável, não é, do que estar ali em volta dos nossos filhos queridos, não é, das pessoas que amamos. Ora, quanto mais amor, mais felicidade. Pudéssemos nós amar a humanidade inteira e estaríamos felizes com o encontro de cada pessoa, não é, que chegar ao nosso lado. Essa é a condição de espíritos evoluídos.
Por que, não é, que o Chico Xavier, para usá-lo como exemplo, se levantava de madrugada, sacrificando o próprio sono para auxiliar alguém? Porque ele amava. E ele se sentia feliz com isso, com a oportunidade de ajudar alguém que ele ama. O que ocorre conosco é que nós amamos ainda um círculo muito estreito de pessoas. Um amor verdadeiro nós temos ainda pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pais e mães e alguns parentes. E, infelizmente, ainda estamos nesse ponto. Mas aprendendo a amar e aumentar esse círculo, nós vamos aumentar a nossa felicidade automaticamente. Então, que possamos nós, né, desejando ser felizes, aprendermos a amar. Que Jesus nos abençoe. Entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meus amigos, então vamos encaminhando para a nossa prece, pedindo a Jesus que nos fortaleça sempre o ideal, o propósito de nos tornarmos pessoas melhores. Quando nós observamos
o nosso entorno, tudo aquilo que nós temos a convicção de que é muito mais do que nós merecemos e certamente possuímos tudo isso que a vida nos proporciona, graças à misericórdia de Deus, que é nosso Pai e nos ama profundamente e nos criou para a felicidade. Que os nossos benfeitores espirituais nos fortaleçam a cada dia, nos ajudando nessa nossa marcha do progresso, do aprimoramento espiritual, e que nós possamos refletir no nosso dia a dia, cada decisão que nós tomamos, sobre cada atitude, sobre cada pensamento, se já conseguimos encaixar ali as lições de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem de alegria possa chegar aos corações de todos aqueles nossos entes queridos que tanto amamos, queremos bem, e todos aqueles que por algum motivo padecem de algum sofrimento, que eles possam também encontrar o caminho da alegria em suas jornadas, em suas existências. Nós agradecemos profundamente por mais essa oportunidade de nos encontrarmos entre amigos para estudarmos e aprendermos um pouco mais das lições de nosso Senhor. Que assim seja. Pessoal, Boa noite para todos.